Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Aloysio Costa. Estou aqui para passar para vocês um curso teórico de física para o concurso da PRF, Polícia Rodoviária Federal. Isso aí, tem aparecido física, né, nos últimos concursos da PRF. O último concurso foi a Banca CESP, que realizou o concurso da Polícia Rodoviária Federal, e teve física também, beleza? Nós vamos tratar, obviamente, como já falei, um curso teórico de física para a PRF, mas evidente que com exercícios de aplicação, né? Por exemplo, eu vejo uma parte teórica e aí nós temos exercícios de aplicação dessa parte teórica para poder consolidar direitinho toda a teoria, tá bom? Então, no fundo, é teoria com questões, com exercícios de aplicação, que é fundamental, né? Não adianta nada aqui eu chegar e explicar toda a parte teórica da física e você não ter ideia de como é que isso pode aparecer de algum... Né? Tem que ter alguns exercícios de aplicação e isso terá com certeza. Beleza? Ok? E o curso teórico, evidentemente, vai abranger todo o programa de física relativo ao último concurso da PRF, cuja banca, como já falei, foi a Banca CESP. Tá bom? Nós vamos começar, nesse primeiro momento, tratando da parte de física, o estudo da cinemática. Cinemática, vamos ver o que significa isso. O que significa cinemática, tá? Mas antes, deixa eu pegar um quadrinho branco aqui, que o programa da PRF começa com o estudo da mecânica. Mecânica, o que é mecânica, pessoal? Mecânica nada mais é do que o estudo dos movimentos. Os movimentos dos corpos. Uma pessoa andando, um trem, né? Um carro andando com uma velocidade X aí qualquer, movimento dos corpos. Então isso que é a mecânica. A mecânica, pode anotar aí, estuda o movimento dos corpos. É uma parte da física que estuda o movimento dos corpos. Beleza. Aí simplesmente na questão de didática pedagógica, dividiu a mecânica em duas partes. Cinemática, que é o que nós vamos começar estudando, e dinâmica. Simplesmente do ponto de vista pedagógico, tá? O que é a cinemática? Beleza. Mecânica estuda os movimentos, né? Então a cinemática também vai estudar os movimentos, beleza. Mas vai estudar os movimentos sem se preocupar com o que causou aquele movimento. A cinemática estuda os movimentos independentemente das suas causas, do que causou o movimento, né? Por exemplo, eu tô aqui com essa caneta aqui que você está olhando, essa caneta. Ó, joguei a caneta para cima, causei um movimento, não causei? Claro, a caneta subiu, depois vai descer, evidente. O que causou esse movimento de subir, de eu lançar a caneta? Uma força que eu fiz, né? Ó, tô com a caneta, fiz uma força para cima, a caneta subiu. E ela desce porque tem a força-peso, a gravidade que está puxando, né? Então, o que causa o movimento da caneta subir é a força que eu estou exercendo sobre ela, né? Para, vamos botar assim, empurrá-la, entre aspas, para cima, jogá-la para cima, né? A cinemática não está preocupada com isso, com essas forças que causam o movimento, né? Eu tô com uma caixa aqui, se eu empurrar essa caixa, imagina que tem uma caixa aqui na minha frente, eu fiz uma força para empurrar essa caixa, a caixa está pesada, estou fazendo força para empurrar essa caixa. Causei um movimento, não causei? A caixa está andando. Beleza, está se deslocando, né? Então, mas a cinemática não está preocupada com o que causa o movimento. Ela está preocupada com as consequências disso. Ou seja, a cinemática vai estar preocupada, sabe com o quê? Com a velocidade envolvida, V de velocidade, com a distância percorrida pelo corpo, que nós vamos chamar em física de S, distância, e com o tempo, né? Porque, por exemplo, empurrei a caixa. Quando eu empurro a caixa, qual é a consequência disso? A caixa está se movendo com uma certa velocidade, concorda? Velocidade, aceleração, concorda? Que até entra aceleração também. Entra A de aceleração, tá? Não é? Então estou empurrando a caixa. Qual a consequência disso? Ué, ela está se deslocando, a caixa está andando com uma certa velocidade. Vai percorrer uma certa distância, né, que eu estou empurrando ela, num certo tempo. Pode ter ou não uma certa aceleração vinculada a essa caixa, tá? Então a cinemática trabalha com as consequências
envolvendo o movimento. Não está preocupada com a causa, está preocupado com a força que eu fiz a empurrar a caixa. Então, resumindo, a cinemática estuda velocidade dos corpos, espaço percorrido pelo corpo, distância percorrido, tempo, né, que um corpo levou para andar da cidade A até a cidade B, por exemplo, e aceleração envolvida no movimento dos corpos. Nós vamos estudar que tem movimentos que têm aceleração e outros movimentos que não têm aceleração. Tá? Isso aí depois nós vamos estudar. A dinâmica não. A dinâmica está preocupada com as causas, o que causa o movimento, ou seja, a dinâmica está preocupada com as forças que atuam em cima dos corpos para causar movimento. Então a dinâmica vai estudar essa força que eu fiz para empurrar essa caixa. Tá? A dinâmica está preocupada com o que causa o movimento, com o que causou o movimento. Entendeu? Que seriam as forças. Então essa é a diferença didática entre cinemática e dinâmica. Claro que na prática as duas coisas acontecem simultaneamente. Quando eu empurro uma caixa, eu estou exercendo uma força sobre a caixa que vai gerar uma certa aceleração sobre ela, né? Enfim, beleza? Uma certa velocidade, aceleração sobre ela. Tá bom? Ok? Mas para efeitos didáticos a gente separa. Nós vamos começar a estudar a cinemática, ou seja, estudar conceitos de velocidade, distância, tempo e aceleração. Tá? Então, nesse primeiro momento. E depois entraremos em dinâmica e a gente fecha a parte de mecânica. Tá bom? Beleza pura. Então, vamos voltar aqui. Bom, tá aí, física. Primeira parte nós vamos estudar a nossa cinemática. Tá? Mas antes eu preciso de dois conceitozinhos iniciais. Quer ver? Bom, primeira parte da definição, tá aqui aquilo que eu falei, a cinemática descreve os movimentos sem se preocupar com suas causas. Beleza, independentemente das causas, aquilo que eu já tinha falado. Antes de começar propriamente com o conceito de velocidade, etc., é bom a gente ter ideia do que seja um referencial. Às vezes tem questões teóricas em prova sobre isso, tá? O que é um referencial? Quando é que um corpo está em movimento? Quando é que um corpo está em repouso, tá? Em repouso. Quer ver? Deixa eu desenhar aqui para você o seguinte. Imagina aqui um trem. Um trem aqui, ó. Isso aqui são as rodas do trem. Um trem ou um ônibus, tanto faz, né? Trem, ônibus, beleza? Um ônibus, vamos lá. Aqui é um ônibus. Aqui está uma cadeira, aqui está uma pessoa em pé no ônibus, onde está cheio, ela está em pé aqui no ônibus, tá? Uma pessoa está em pé aqui no ônibus e aqui tem uma lâmpada. Vamos botar aqui uma luz aqui, uma lâmpada aqui no ônibus, acesa aqui, ó, né? Um ônibus, um trem, não vem um carro. Então essa pessoa está parada aqui no ônibus, está em pé no ônibus, né? Tá lá em pé, lá. Tem uma luz aqui, uma lâmpadazinha aqui em cima iluminando, tá? E o ônibus está andando. Então está andando aqui, ó, está andando, né? Tá andando para lá, né? Tá andando para lá, beleza. Ok? E imagina que tem uma outra pessoa aqui fora. Parada também. Fora do... Tá parada. Tá no ponto do ônibus, né? Aqui tá o ponto do ônibus, aqui, ó. Aqui é o ponto do ônibus. Ônibus. Tá no ponto do ônibus. Então tem uma pessoa parada no ponto do ônibus, esperando lá o ônibus dela. E passou um ônibus aqui, tá? Com uma pessoa dentro do ônibus. Aqui uma lâmpadazinha iluminando dentro do ônibus. Beleza? Item 2.1. Um corpo está em movimento quando sua posição em relação a determinado referencial muda ao longo do tempo. Sim. Quando é que o corpo está em movimento? Quando a sua posição, quer dizer, o posicionamento dele ao longo do tempo, vai mudando. Então, por exemplo, o que tem esse desenho a ver com isso? Calma. Então, por exemplo, aqui está, né, uma estrada, tem um corpo que está aqui, né, uma pessoa que está aqui, né? Se ela está mudando de posição, ela andou para cá, mudou de posição, aqui ela estava nessa posição, andou aqui para a direita, está nessa posição, obviamente houve um movimento, né? Então, o movimento é quando há uma mudança de posição. Ó, o lápis está aqui, ele está andando, ó, mudou de posição, agora ele está mais para cá. Né? Antes ele estava aqui, mudou de posição, está aqui, então esse lápis andou, ele executou o movimento. Só que cuidado, isso depende do referencial, tá? Como assim? Por quê? Se eu pegar essa pessoa que está parada no ônibus como referência,
né, como referência, e ela olhar o ônibus, esse abajur aqui, essa luminária que está dentro do ônibus, né, essa luz está aqui dentro do ônibus, está em movimento, concorda? Então, para essa pessoa aqui, ela, esse ônibus aqui, pô, essa luminária aqui azul, coisa, né, uma luminária azul dentro do ônibus, que novidade, etc. Então, para essa pessoa que está olhando o ônibus passar, essa luminária aqui está em movimento, concorda? Olha o ônibus aqui, a luminária está em movimento. Então, dependendo desse referencial, se eu pegar essa pessoa como referencial e ela ver esse ônibus andando, essa luminária andou também, está em movimento. Agora, cuidado. Se eu mudar o referencial, para essa pessoa aqui que está dentro do trem, essa luminária está parada. Concorda? Ó, eu estou dentro do trem, do ônibus, sei lá, tanto faz ônibus, trem, estou dentro do ônibus. Aí estou lá, estou segurando aqui, né? Lá o ônibus está balançando. Aí tem uma lâmpada na minha cabeça aqui, uma luminária na minha cabeça. Eu estou olhando a luminária, ó. Pra mim, tô balançando assim que o ônibus tá sacolejando, tá? Tá sacolejando. O ônibus tá andando. Pra mim, aquela luminária tá parada. Ó, eu olhando a luminária. Ela tá parada, ela não tá andando. Ela tá bem em cima da minha cabeça. A luz tá na minha cabeça, ela não tá andando. Então, pra mim, aquela luminária que tá em cima do ônibus tá parada. Mas pra esse cara que tá aqui no ponto do ônibus, a luminária andou. Porque ele tá vendo o ônibus passar, a luminária indo embora. Então, o movimento depende do referencial. E aí, a luminária tá parada ou tá andando? Essa luz aqui, essa lâmpada aqui em cima do ônibus tá parada ou tá andando? Para esse cara aqui no ponto, essa lâmpada aqui tá andando. Tá indo embora junto com o ônibus. Mas para esse cara aqui dentro, esse cara em relação a essa luminária aqui, a luminária tá parada. Ele tá andando junto com ela, ele tá andando junto com ela. Então, para ela tá parada. A luminária, para ele, não tá se deslocando. Eu tô olhando a luminária, ela tá paradinha. Tá paradinha em cima da minha cabeça, ela não tá se mexendo. Ela não está se mexendo. Né? Então, para você, a lâmpada está parada. Né? Você, por acaso, quando está dentro do ônibus, você vê a lâmpada andando? Não. Né? Então, um corpo está em repouso, quer dizer, paradinho, quando sua posição em relação a um determinado referencial não muda no decurso do tempo. Então, para esse cara que está dentro do ônibus, essa lâmpada está em repouso. Ela não está andando, ela não está andando pelo teto. Então, para esse cara aqui, para esse referencial, para o cara que está dentro do ônibus, essa lâmpada está em repouso, ela está paradinha aqui no teto. Ela não anda. Mas para esse cara que está aqui no ponto de ônibus, essa lâmpada andou, tá? Ok? Andou lá para frente junto com o ônibus. Então isso aí já foi questão, já foi objeto de questões teóricas de física. Quando é que um corpo está em movimento, quando é que um corpo está em repouso, tá? São duas definições teóricas, então fica ligado nisso. Tá bom? Beleza? Ok. Show de bola. Agora eu vou pegar um quadrinho branco aqui. Vou pegar um quadro branco. E vou definir o seguinte. Quadro branco, vamos lá. Velocidade. O que é velocidade? Velocidade é a capacidade de você mudar o seu espaço percorrido por unidade de tempo. Calma, calma. Vamos lá. Calma. Vou chamar aqui de S1. Calma, espaço inicial. Espaço ou distância, tá, gente? Que em física a gente costuma chamar de espaço. E chamar de S isso, espaço ou distância. S2, espaço final, distância final. Vou chamar de T1, tempo inicial. E vou chamar de T2, tempo final. Por exemplo, imagina que eu tenho aqui. Aqui é o marco 0 km. Isso aqui é uma estrada, tá? A estrada começa aqui no marco 0 km, beleza? Tô medindo uma estrada, começa aqui no marco 0 km. Aqui é 10 km, tá? Vamos botar aqui 30 km. Botar aqui 30 km. Tá? Vamos botar 100 km, beleza? Então, você se anda pela estrada, né? Aí você vê aqueles marcos, 0 km, a plaquinha, 10 km, 30 km, 90 km, 100 km, né? Tá viajando.
Aí vamos supor que tem um carro aqui. Isso aqui é um carro que está aqui. O carro começou, tá? Ele para percorrer do tempo do quilômetro 0 até o quilômetro 10, vamos supor que ele tenha levado 2 horas, tá? 2 horas, beleza? 2 horas. E aí ele andou, ó, tá andando, e chegou aqui no quilômetro 30, tá? Vamos botar aqui um tempo T2, ó, 6 horas. Então vamos supor, esse carro chegou no quilômetro 10, né? Quando ele chegou no quilômetro 10, passou 2 horas. Quando ele chegou, aí o carro continuou andando, ó, daqui para cá, no quilômetro 30, ele chegou no quilômetro 30 num tempo de 6 horas, tá? Qual é a velocidade média dele? Velocidade média. Velocidade é exatamente isso. É a variação da distância percorrida, o quanto ele percorreu. Gente, de 10 km até 30 km, qual foi a distância que ele percorreu? 20 km, concorda? 30 menos 10, né? 30 km menos 10 km, ou seja, ele percorreu 20 km. E ele percorreu 20 km em quanto tempo? Pô, se no quilômetro 10 estava batendo 2 horas, né? Ele olhou no relógio 2 horas, quilômetro 10, ele olhou no relógio 2 horas, né? E no quilômetro 6 já se passaram 6 horas, no quilômetro 10 se passaram 2 horas, no quilômetro 6 se passaram 6 horas, qual o tempo que ele levou para ir do quilômetro 10 até o quilômetro 30? Ora, 6 horas menos 2 horas, né? 4 horas, beleza? E 20 dividido por 4, 5 quilômetros por hora. Então a velocidade média dele foi de 5 km a cada hora. Quer dizer, a cada hora ele percorre 5 km. Isso que é a velocidade. É a distância dividido pelo tempo. Distância percorrida dividido pelo tempo. Beleza? Então o carro está no quilômetro 10, andou até o quilômetro 30, quer dizer, andou 20 km, né? Do 10 até o 20 km que ele percorreu. No quilômetro 10 estava marcando 2 horas. No quilômetro 6 passaram 6 horas. Ou seja, 4 horas, né? De 2 horas até 4 horas, né? Ele levou 4 horas para andar 20 km. Ou seja, velocidade média de 5 km por hora, né? 5 km por hora. Ou seja, a velocidade média, VM, né? Velocidade média, ou simplesmente V, nada mais é do que espaço final menos inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial, né? Aqui o S1 é como se fosse 10, ó. O espaço inicial é 10, o espaço final é 30, a distância inicial 10, distância final 30, tá bom? Só que a gente coloca assim, ó, ΔS sobre ΔT. Por que é delta? Esse triângulozinho aqui a gente lê delta, uma letra grega, tá? Delta indica uma variação. Esse delta indica uma variação, uma coisa menos a outra. Então, ΔS é uma diferença de 2 Szinhos. ΔT é uma diferença de 2 Tzinhos. Distância final menos inicial. Distância é tempo final menos tempo inicial. Beleza? Ok? Tá? Então, por exemplo, se eu tivesse um carro que... Mais um exemplozinho aqui, ó. Em outra cor aqui, só mais um exemplo. Eu tenho um carro que inicialmente ele, né, percorreu uma distância, sei lá, vamos botar 50 km. Tá? 50 km. E no instante, no tempo T1, 1 hora. 1 hora. Tá? E o espaço 2, 250 km. Ele saiu do espaço 1, 50 km, andou até o quilômetro 250, né? E no quilômetro 250, o tempo 2 dele, associado a esse quilômetro 250, né? Vamos botar, sei lá, 3 horas. Qual a velocidade média dele? Ora, se ele partiu do quilômetro 50 e andou até o quilômetro 250, qual foi a distância que ele percorreu? 250 menos 50, 200 km, né? 200 km, concorda? Ele partiu do quilômetro 50 e se deslocou até o quilômetro 250, a distância que ele percorreu foi 250 menos 50, por 200 km. Em quanto tempo ele levou para percorrer esses 200 km?
Ora, no quilômetro 50 estava batendo 1 hora. No quilômetro 250 estava batendo 3 horas. Ora, de 1 hora para 3 horas, ele levou 2 horas, né? Levou 2 horas, 3 menos 1. 3 menos 1, 2 horas. Levou 2 horas. 200 dividido por 2, 100 km por hora. 100 km por hora. Então, a velocidade média desse carro aqui, né, que saiu do quilômetro 50 e foi até o quilômetro 250, quer dizer, andou 200 km, é de 100 km por hora. Porque ele andou esses 200 km em 2 horas. Né, do tempo 1 hora até o tempo 3 horas. Então, ele levou 2 horas para percorrer 200 km. Aqui ele levou 4 horas, 6 menos 2, para percorrer 20 km, 30 menos 10. Tá bom? Então essa que é a definição de velocidade média. ΔE sobre ΔT. Variação da distância sobre variação do tempo. Distância percorrida sobre o tempo que ele levou para percorrer essa distância. Isso que é o conceito de velocidade. Velocidade média. Tá bom? Beleza. Vamos voltar aqui ao quadro branco. Vamos voltar aqui ao quadro branco, desculpa, material. E ele define exatamente isso, né? Velocidade média. Essa palavrinha aqui, escalar, tá? Em física a gente fala velocidade, ou velocidade média, ou velocidade escalar média. Que depois nós vamos estudar velocidade vetorial. Vê que a velocidade tem uma direção e um sentido. Então, por enquanto, vai ficar mais claro essa palavra escalar quando nós formos estudar vetores, tá? Mas, então, não vou entrar muito no detalhe porque esse nome escalar não. Mas, em prova de física pode aparecer, calcule a velocidade média ou calcule a velocidade escalar média. É a mesma coisa, tá? No momento oportuno você vai entender melhor o porquê dessa palavrinha escalar. Tá bom? Então, velocidade média ou velocidade escalar média. Aquilo que eu já falei, ΔT é variação do tempo, ΔS é variação do espaço, né? E a velocidade escalar média está aqui. ΔE sobre ΔT, né? Aquilo que eu já tinha falado. Ou seja, S2 menos S1, T2 menos T1. Beleza? E espaço ou distância, né? Espaço ou distância é a grandeza que determina a posição de um móvel e uma trajetória a partir de uma origem, sim. Você tem uma origem, né? E aí você vê o quanto ele andou, né? Claro, né? Do 0 km até o 10 km, andou 10 km, né? De 20 km até 50 km, andou 30 km, um menos o outro. Tá? Isso que é a distância. Né? Você fixa uma origem e vê quanto é que ele andou. Né? E faz um menos o outro. Né? Como eu fiz aqui, a variação da distância, um menos o outro. Tá? Obviamente, se ele começar do 0 km, né? Aí a distância percorrida é 20 menos 0, claro, né? 0 km até 20 km, a distância é 20 km, 20 menos 0. Né? Se a tua origem for o 0, tá? Beleza? Ok. Show de bola. Então essa que é a definição de velocidade média ou velocidade escalar média. É a mesma coisa. Tá bom? A variação da distância sobre variação do tempo. Então esse é o primeiro conceito de velocidade associado ao movimento de um corpo. Tá. Isso daqui, gente, velocidade escalar instantânea, ele não vai pedir em prova exatamente para você calcular isso, é só mais para você ter um conceito, tá? O conceito. O que é a velocidade escalar instantânea? Olha só. Aqui, né? Aquele nosso exemplo, ó, 10 km, 30 km, né? Então aqui a variação da distância, né, ó, o ΔS aqui é de 20 km, concorda? A variação da distância, né? Aqui é o S1, aqui é o S2, sua variação é de 20 km, né? 10 km até 30 tem uma distância de 20 km. Aqui no 10 km vamos botar um tempo igual a 2 horas e aqui um tempo igual a 6 horas, ou seja, uma variação de tempo de 4 horas, né? O que daria a velocidade média de 20 dividido por 4, 5 km por hora. 5 km por hora. Beleza. Ok. O que é velocidade instantânea? Isso aqui é uma velocidade média. É a média da velocidade, né? Do 10 até o 30, do 2 horas até o 6 horas. É a velocidade instantânea. Eu quero saber exatamente a velocidade
no tempo 2 horas. Né? Velocidade instantânea, por exemplo, o carro passou aqui com a velocidade dele aqui, exatamente aqui. No tempo exato. Passou o carro, olha o cronômetro 2 horas, qual a velocidade dele? Velocidade instantânea. E não, isso aqui é uma velocidade média, variação, uma média, né? Velocidade média associada a essa variação de tempo. Não, mas eu quero saber qual é a velocidade dele aqui mesmo, aqui. Aqui, quando o tempo for exatamente igual a 2 horas. Tá? For exatamente igual a 2 horas. Ou seja, à medida que essa variação do tempo for diminuindo, por exemplo, olha aqui, ó, ΔT a 2 horas. Se eu colocar um T2 aqui igual a, por exemplo, 5 horas, o ΔT já vai ser o quê? 5 menos 2, 3 horas, está diminuindo. Se eu colocar aqui um tempo 2 aqui igual a, sei lá, 3 horas, qual vai ser o ΔT? 3 horas menos 2 horas, 1 hora, né? Se eu colocar o T2 aqui, T2 igual a 2 horas, a variação de tempo vai ser o quê? 2 horas menos 2 horas, 0. Então, quando essa variação de tempo chegar a 0, T1 ficou igual a T2. Então, eu estou medindo a velocidade exatamente aqui, né? Quando T1, o tempo inicial for igual ao final, a variação de tempo é 0. Né? Aqui o T2 era 6 horas, ΔT deu de 4 horas. Se o T2 foi 5 horas, 5 horas menos 2 horas, ΔT 3 horas. Se o T2 for 3 horas menos 2 horas dá 1 hora. Mas se o T2 for igual a 2 horas igual ao T1, T2 menos T1, 2 horas menos 2 horas dá 0. Quer dizer, eu estou medindo exatamente aqui. Exatamente aqui. Então, velocidade instantânea é uma velocidade que é igual a... Isso aqui você vai ler limite. Limite da variação da distância pela variação do tempo, quando essa variação do tempo tende a 0. Essa setinha significa tende a 0. Quer dizer, quando a variação do tempo for 0, você vai descobrir, né, qual o valor da velocidade instantânea. Tá? É só isso que você tem que saber. Para calcular isso realmente, tá? Como é que a gente calcula a velocidade instantânea? Nós não vamos estudar aí. Isso é aqui. Essa é a matéria que envolve cálculo diferencial integral, que foge ao objetivo do curso. Tá? Mas tem como se calcular a velocidade instantânea? Tem, mas não vamos calcular aqui, tá bom? Mas é bom você saber essa definição, saber que tem essa simbologia aqui. É o limite da velocidade escalar média, que é essa daqui, quando ΔT tende a 0. Quando ele tende a 0, você está calculando a velocidade exatamente naquele ponto, tá? Naquele ponto, beleza? Então não vou mais me alongar em relação a isso. Basta só você saber essa definição e tá bom e acabou. E acabou, tá?